Pegou de surpresa Luiz Araújo no Atlético Mineiro, Pedrão? Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro, Flamengo pegando a LH, várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like que é muito importante para o crescimento aqui do canal Mengão Melhor. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro foi escolhido. O trio, não é nem trio, isso aí é um time inteiro da arbitragem para o confronto entre Flamengo e Lanús, Lanús e Flamengo na Argentina, jogo válido pela ida da Recopa Sul-Americana. Quem apitará é o venezuelano Alexis Herrera, é ele quem vai apitar. O VAR vai ficar na conta do equatoriano Carlos Orbe, beleza? Enfim, vamos torcer para que seja uma boa arbitragem. Eu não curto muito a arbitragem desse rapaz. Acho que ele marca muita falta para os padrões sul-americanos, mas enfim, a gente sabe que a arbitragem, independente de qual seja, no continente inteiro é melhor do que a nossa, né? Então, tão ruim quanto a do Brasil, eu realmente acho que não vai acontecer, beleza? Emerson Royal dá entrevista blindamente e revela conceito de Felipe Luiz, conselho de Felipe Luiz. Entrevista exclusiva ao GE, o lateral direito abriu o coração sobre críticas da torcida, destacou a dedicação no dia a dia e garante, pode confiar, eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial. Emerson Royal foi e comentou: eu fiquei 4 meses fora pela lesão e vim sem fazer pré-temporada. Chega no Brasil em um momento que o Flamengo já está disputando coisa grande, partidas importantes e, sem ter o tempo de treinar muito, acabo tendo partidas mais ou menos, algumas boas, outras ruins. Um período de oscilação em que recebo muitas críticas. Essa temporada é diferente, garante ele. Tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada em casa, tive pouquíssimo tempo de férias, mas nesse pouco tempo me dediquei mais ainda na parte física, trabalhei bastante para poder iniciar a temporada bem, consegui e pretendo continuar assim. E vem de 2 bons jogos no Emerson Royal, jogou bem diante da equipe do Sampaio Corrêa, tudo bem, é uma equipe que não oferece quase nada de risco defensivo, não obstante o Flamengo ter tomado o gol, mas o Vitória já tem um sarrafo um pouquinho mais alto. Tudo bem que o time do Flamengo é melhor e pra mim ele foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores dentro de campo. Eu torço muito pela recuperação dele. Ah, Pedrão, mas tu falou que podia levar ele lá no aeroporto, Galeão, pra ele ir embora do Flamengo. Meu amigo, na hora da emoção a gente fala essas coisas aí, não é nenhuma ofensa. E se ele não melhorar, que vai embora mesmo. Mas eu acho que o cara vai melhorar, ele tá disposto a isso, pelo menos. E ele comenta: futebol brasileiro evoluiu muito depois que eu saí daqui. Essa minha volta exige adaptação, preparação, concentração e muitas outras coisas. É o que eu procurei fazer. No começo tive mais dificuldade, mas minha carreira fala por si só. Passei por grandes clubes, eu sei do meu potencial e isso é o mais importante. Eu saber quem eu sou. Independentemente do que falam, eu sempre mantive minha cabeça blindada porque eu sei do meu potencial internamente. Sempre falei com os meus amigos e com o pessoal do clube. Pode confiar, porque eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial e o Felipe Luiz está me ajudando muito nesse sentido. E ele até falou sobre as críticas que ele recebe da torcida do Flamengo. E, cara, um cara assim, tranquilo, é isso aí, teu torcedor tem que criticar mesmo. Ele comentou assim: o Felipe é um cara ímpar, eu não conhecia pessoalmente antes de vir pra cá, só o via jogar, gostava muito de quando ele jogava, ele me ajudou muito. Mesmo com as críticas, ele me colocava pra jogar, me dava oportunidade e falava pra mim: Royal, acho que confio mais em você do que você mesmo, disse o Emerson Royal e falou que as críticas não são injustas, que o torcedor tem o direito, né, de realizar as devidas críticas. Ele comentou: eu não acho que acha que as cobranças são injustas em algum momento? Ele fala:
Eu não acho que a palavra correta é injusta. A torcida tem o direito de cobrar, eles pagam ingresso, o Flamengo é a vida de muitos deles, se o Flamengo perde, muitos ali não tem um dia bom. Exatamente. Exatamente. Gostei disso aí. A gente tem que entender isso. Eles querem o 100%, a gente tem um elenco maravilhoso para competir por grandes coisas, então eles vão querer 100% sempre. Eu entendo isso de verdade. Porra, declaração bem bacana do Royal. Tô torcendo demais pela recuperação dele no Flamengo. Ele entendeu, então, o que é o Flamengo. E acho também, gente, não tem que ter má vontade, viu? Se o rapaz melhorar, evoluir, a gente tem que falar, ó, jogou bem. Se ficar de perseguição, o cara joga bem mesmo, aí realmente, né, fica difícil, tá? Um recadinho aí para aqueles rivais que estão com medo porque o Flamengo avançou no Campeonato Carioca, estão fazendo inferências em relação ao campeonato, né? De que o campeonato estaria manchado porque é muito estranho o resultado das outras equipes todas terem convergido para que o Flamengo se classificasse. Eu quero falar um negócio pra você, tricolor, vascaíno, botafoguense. O Maricá tomou-lhe uma cipuada de 4-0 no Sampaio Corrêa. Hoje ou foi ontem, tá? E aí? É culpa do Flamengo também que o Maricá perdeu? O incrível Maricá perdeu? Ah, faça meu favor, dá uma vergonha de vocês, viu? Pessoal, a informação que chega é que o prazo de retorno do volante Jorginho, segundo o jornalista Bruno Lemos, deve ultrapassar a casa dos 30 dias, rapaz. Olha aí, enfim, torço para a recuperação mais rápida do Jorginho, é um jogador importante. Agora, não basta apenas se recuperar. Tem que se condicionar bem fisicamente, porque realmente se apresentou bem abaixo nas oportunidades que esteve em campo, pelo menos nesse ano, e acaba ficando meio frouxo ali, né? O meio-campo do Flamengo, então, tem que melhorar nessa parte do condicionamento físico, apesar, evidentemente, do Flamengo não ter tido aí o mês de férias, voltou antes, mas já tem mais de um mês de pré-temporada. Também vamos deixar essa bengala de lado aí, porque o torcedor rubro-negro quer ver resultado, até porque o Palmeiras ganhou fora de casa contra o Internacional. O Flamengo pegou o Inter em casa e não ganhou. E o técnico Abel Ferreira comentou sobre os horários dos jogos do Brasileirão. Ele disse: se a CBF conseguir com carinho e atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo para eu não chegar em casa às 4 da manhã, nós vivendo em um continente que temos que viajar muito, em 3 dias já tem jogo de novo. Se a Globo é quem transmite os jogos quer sempre ver os melhores jogadores em ação, então temos que ter condições para isso. A Globo não tá nem aí. É eles de fato que mandam na grade horária e eles não estão nem aí. E eu concordo com a Abel. O cara que vai pro jogo, ele chega em casa, dependendo de onde ele mora, 1, 2 da manhã, para botar por baixo, tá? Para no outro dia trabalhar se o jogo for na quarta-feira, ou se porventura o jogo for no outro dia, ele tem que trabalhar, né? Mesmo no final de semana. É uma vergonha que se mantenha jogo de futebol às 9h30 da noite no Brasil. Para mim tinha que ser no máximo, bota ali às 8. Que aí já pega o cara que tá saindo do trabalho e pelo menos reduz um pouco. Mas não, tem que passar novelinha, tem que passar jornal, tem que encaixar na programação. Programação que se dane, rapaz. Vou te contar. Presidente do Flamengo é detonado por entrevista, rapaz. Começou a imprensa, hein? Só porque o BAP falou que o Flamengo é uma ilha, quer ser o Real Madrid das Américas. E a declaração não caiu bem para a jornalista Alicia Klein. Após ver o mandatário falar sobre a força financeira do clube em relação aos competidores do Brasil, a profissional não gostou do termo Real Madrid das Américas e chamou o discurso de show de viralatismo. Ao falar sobre a potência que o Flamengo se tornou, BAP admitiu que se espelha em times com o Real Madrid na forma como o clube toma decisões importantes para ele. O rubro-negro é uma espécie de ilha no futebol brasileiro, algo que a jornalista também não aprovou, e ela falou: sério? O presidente do clube mais rico do Brasil, mais vitorioso no futebol, precisa se comparar à Europa para se sentir grande a ponto de bater palmo para os colonizadores que fizeram o que fizeram com o nosso continente? Ele realmente acha que o Flamengo será maior se puder ser o Real Madrid daqui? Gente, olha só.
Vocês sabem que eu sou o primeiro cara aqui que gosta de valorizar o Brasil. Tá? E detesto essas declarações aí do Boto de botar o Felipe lá na Europa, botar... Detesto. Mas isso é uma coisa. O que acontece hoje, evidentemente, às vezes tem viralatismo sim. A gente sempre tá mirando ali o europeu, sendo que, ó, a distância tá diminuindo. As pessoas não estão reparando nisso. O futebol europeu hoje, boa parte dos seus times é sustentado por dinheiro da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, do Catar. Né? O Flamengo não. Então tá diminuindo, a gente tá vendo isso. Agora, no caso do BAP, não acho que foi nesse sentido de viralatismo, viu? O Real Madrid, bem ou mal, tem 14, 15 Liga dos Campeões. Né? Aí ela fala, o Flamengo não é uma ilha. O Flamengo é o clube mais rico e uma das maiores instituições do país do futebol. Deveria jogar isso na cara dos gringos com orgulho em vez de ficar lambendo as botas. Olha, beleza, o Flamengo é rico. Mas do que adianta? Por que ele fala que o Flamengo é uma ilha? Do que adianta o Flamengo ter esse poderio todo se o contexto do futebol brasileiro é uma bagunça, se os outros times dão calote? Então tá certo que o Flamengo é uma ilha. O futebol brasileiro não é rico, não é bem gerido. Quem é bem gerido é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Bahia. Por mais que dispute pouco título, mas é bem gerido. Né? Tem outros clubes. Agora, Botafogo, Vasco, Corinthians, aí vai pegar todo mundo para comparar com a Europa? Não vai rolar, meu velho. Não vai rolar, porque é o Flamengo. Tá? Aliás, muito se fala, o futebol brasileiro sempre tá na final da Libertadores. Tira no Botafogo e Fluminense, é Flamengo e Palmeiras o tempo todo. Não é o futebol brasileiro que toda hora tá na Libertadores. É o Flamengo e Palmeiras. Teve 2 exceções, que foi o Fluminense e o Botafogo, mas de resto. 19 Flamengo, 20 Palmeiras e Santos. Teve o Santos também. 21 Palmeiras e Flamengo. 22 Flamengo ganhou. 23 aí ganhou o Fluminense. 24 Botafogo. 25 de novo Flamengo e Palmeiras, afinal o Flamengo ganha. Sabe? Então ele tá certo, é uma ilha. O Flamengo é uma ilha mesmo. Seria melhor que não fosse, que os outros acompanhassem pra gente, né? Mas os caras dão calote, quer dever todo mundo. Né? Então, acaba ficando uma ilha realmente. Matias Vinha é barrado no 4º jogo e River Plate se afunda em crise com nova derrota. O Uruguai emprestado pelo Flamengo entrou em campo aos 15 do segundo tempo contra o Argentinos Júnior e aumentam os rumores sobre a possibilidade do River Plate devolver o jogador ao Flamengo, né? Coisa que não foi confirmada pela diretoria do rubro-negro, beleza? Ó, pra você ter uma ideia, ó, olha isso aqui. Por que o Flamengo é uma ilha? Botafogo faz demissão em massa para cortar gastos. Mais de 20 funcionários perderam seus empregos. Vários setores foram afetados, as demissões devem seguir nas próximas horas, além dos desligamentos. Alguns funcionários pediram para sair do clube, inclusive dirigentes da SAF. E aí? Ninguém vai fazer uma nota sobre isso? Aí o Flamengo acaba com alguns esportes olímpicos. Ah, um absurdo. O Flamengo é o clube do esporte olímpico. O Flamengo é isso. O Flamengo é aquilo. Mas por que acabou? Por que o imposto sobre o Flamengo vai ser maior do que o imposto sobre o Botafogo, que é uma SAF caloteira? Vai pagar 6% e o Flamengo vai pagar 11%. Isso o pessoal não fala. Aí, quer botar o Flamengo como se fosse o Flamengo. Né? Como se fosse o Flamengo. E o estádio, Pedrão? Pois é. Segundo matéria do GE. Globo, juros altos e Maracanã mais rentável fazem Flamengo não ter pressa para começar a obra. É, os juros realmente. Mas deve cair, né? Em março vai cair, mas também não deve cair tanta coisa assim. Previsão de inauguração que já passou de 2029 para 2036 pode ser novamente adiada. IBAP diz,
Tenho 19 anos para esperar e ver se preciso construir, disse Mbappé ao diário AS da Espanha, rapaz. Olha aí. O Maracanã é meu por 19 anos. Tenho 19 anos para esperar e ver se preciso construir um estádio novo ou não. Eu já tenho meu próprio estádio por 2 décadas, depois de ter a concessão do Maracanã. Não iremos abrir mão dele. Agora, imagine se o novo estádio não tiver um modelo de negócio que gere significativamente mais receita para o Flamengo que o Maracanã atualmente, sem o investimento deles. Por que eu construiria? Declarou Mbappé ao diário AS. E ele comenta também sobre a taxa Selic, né, taxa básica de juros da economia brasileira, que está muito alto, e então o Flamengo, evidentemente que se for construir o estádio, ele vai ter que, vai buscar capital de giro aí, vai buscar crédito e vai pagar uns juros altíssimo também nesse sentido. Ah, não, mas não dá para o Flamengo juntar, Pedrão, e coisa e tal. Dá, né? Mas aí cai as prioridades. É melhor, vamos abdicar de contratar aqui para fazer o estádio, enfim. Eu acho que tem que ter o estádio, tá? Eu acho que o Flamengo precisa ter o seu estádio. Mas vamos aguardar aí. Pessoal, John Arias, jogador da equipe do Palmeiras, em entrevista de apresentação, entrevista coletiva, citou o Flamengo. E ele disse: pelo respeito que tem ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo, pois é um rival direto. Acho que é um rival diferente para o Fluminense. Estou feliz de estar aqui. Pois é, porque a torcida do Fluminense está pegando no pé do John Arias, falando que ele é traidor, que ele não adiantou nada, né? Ele não ter ido pelo Flamengo causou a mesma reação, mas enfim, trazendo essa declaração do jogador. Nos próximos dias, o Flamengo deve concluir a renovação de contrato do meio-campista Everton Araújo. Novo contrato do volante terá aumento salarial e alteração na sua multa rescisória. Evidentemente, o Flamengo vai subir essa multa rescisória, porque o Everton tá jogando bem demais, se apresentou bem, assim como o Everton Cebolinha também se apresentou bem, tecnicamente, fisicamente. A informação agora sobre o mercado da bola que chega é que o Flamengo sondou Darwin Núñez, jogador uruguaio da equipe do Al Hilal, da Arábia Saudita, entretanto, se assustou com os valores envolvidos por uma possível negociação salarial, né? Nem em relação à contratação do jogador em si. E chegou uma proposta da equipe do Atlético Mineiro pela contratação de Luiz Araújo, rapaz. Pois é, vai sair do Mengão, Pedrão? Olha aí, atacante foi um pedido de Jorge Sampaoli. Garlo mantém o interesse mesmo após a demissão do técnico. O Sampaoli foi a primeira vítima aí do Campeonato Brasileiro, com 3 rodadas, já deram um pé na bunda aí do Sampaoli. Evidentemente que não ia dar certo, né, rapaz? Todo mundo sabia disso, mas os caras continuam contratando para nossa alegria. E o Galo apresentou uma proposta de 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 31 milhões de reais, mas o Flamengo prontamente recusou essa proposta por entender que o Luiz Araújo é um jogador importante e quer mantê-lo no elenco para esse ano de 2026. Vale lembrar que a chegada do Luiz Araújo ao Flamengo também foi uma pedida do Sampaoli naquela oportunidade, né? E ele permaneceu e fez, de certa forma, um sucesso com a camisa do Flamengo, gols importantes. Enfim, o Felipe gosta demais desse jogador. Em relação à ponta direita, tá? Continuando aí no debate, sei que o Luiz pode jogar nas duas. O Flamengo busca um outro Luiz, que é o Luiz Henrique, que está no Zenit, mas vê a negociação como bem complexa, bem complicada, do Flamengo conseguir prosseguir em função, não só da vontade do Luiz. Pelo que eu vejo, ele não tem nenhuma objeção a fazer o Flamengo, mas ao Zenit, que é sempre difícil você negociar com eles, a gente já está cansado de saber disso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tamo junto, saudações rubro-negras.